tudo bem com você? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Janice, frequentadora do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. É com grande alegria que estou aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel. Nós estamos fazendo a reflexão do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos fazer uma reflexão da lição 179. Entendamos servindo. Então vamos lá. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos. Paulo, Tito, capítulo 3, versículo 3. O martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama ciência na dosagem, nem mais nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem preceder-nos à tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Essa é a nossa reflexão de hoje, maravilhosa como sempre. Então vamos fazer uma breve reflexão dessas palavras de Emmanuel que traz para nós com tanta sabedoria. Primeiro vamos para o título, Entendamos servindo. Nós viemos aqui neste planeta, nessa encarnação e em todas as outras que nós já tivemos, para servir, para evoluir, né? Então, essa primeira parte aqui, o martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. Então, aquele que é escultor, que está fazendo uma escultura, ele usa o martelo e várias outras ferramentas para dar a forma que ele necessita naquela escultura, né? Mas o martelo, ele precisa de um direcionamento, ele precisa daquela mão habilidosa para dar forma àquela estrutura. Ele não faz isso indiscriminadamente, batendo em qualquer lugar, né? Então, ou seja, precisa de um preparo, precisa de um conhecimento. O remédio, ele cura a nossa doença do corpo físico, mas ele não pode nem ser mais nem menos, ele precisa de ter uma medida. Então, tudo aqui que nós vamos começar a entender precisa de um equilíbrio. Nem mais, nem menos nas nossas atitudes, nos nossos posicionamentos, né? E aqui, nesse momento, estamos encarnados no planeta Terra e nós não estamos aqui, como fala, respirando num domicílio de anjos, né? Nós não estamos num mundo pleno de amor, de paz e de harmonia. Nós estamos num mundo ainda de provas e expiações.
Nós estamos passando pela transição planetária. O nosso planeta está saindo desse mundo de provas e expiações para entrar num mundo de regeneração. Ou seja, vamos nos regenerar, vamos ser seres melhores, mais amorosos, né? Mas ainda estamos nesse mundo de provas e expiações. Então precisamos ainda desse martelo que nos lapida, que nos molda dentro do Evangelho de Jesus. Essa é a analogia que a gente precisa fazer dentro dessa lição. E nós vamos entender isso, esse processo, servindo, auxiliando, ajudando, compreendendo, tendo paciência, tendo tolerância, como aqui fala, né? Para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Como é difícil educar, né? Eu, no meu caso, eu sou mãe, tenho filho, e é difícil você, às vezes, dizer não, né? É difícil você tomar uma postura mais firme, mas é preciso. Mas nós precisamos de ter paciência e entendimento para aquela situação, para aquela educação dos nossos filhos, para que eles possam ser seres melhores. Nós precisamos ser exemplo, né? Se eu falo que não se deve roubar de forma alguma, se é o meu ensinamento, eu preciso dar esse exemplo, ensinar essa lição, né? Com paciência e com entendimento. E Paulo, incisivo e enérgico nessa carta que ele escreve a Tito, ele não desconhecia semelhante realidade. Ou seja, Paulo, né, para quem conhece, Paulo, ele foi um dos perdi a palavra. Ele foi um dos que combatia os cristãos, né? Ele não aceitava. Depois que ele encontrou com Jesus, né? Que ele percebeu o quanto errado ele estava agindo, né? Então ele fez essa mudança, né? Ele entendeu o evangelho de Jesus, a proposta de Jesus para ele, e ele se tornou um dos maiores divulgadores do evangelho de Jesus, né? Então, e ele sabe o quanto isso doeu nele. Ele sabe o quanto ele teve que ser lapidado para que ele mudasse, né? Então, nós precisamos, né, para a gente atingir esses objetivos que nós desejamos, que é de nossa elevação espiritual, nós precisamos mudar muito da nossa postura, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Não torturar as chagas dos outros, não indicando cicatrizes no irmão, não comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia, né? Muitas vezes nós somos perversos, né? Em algumas situações, né? Nós precisamos acolher, nós precisamos ter a tolerância, nós precisamos ter a paciência, nós precisamos ter o entendimento que aquele irmão ainda não está naquele patamar que eu gostaria que ele estivesse, e que ele ainda comete erros, ele ainda tem deslizes, ele ainda tem dificuldades, e tá tudo bem, ele vai aprender, como todos nós estamos aprendendo, nós todos estamos num patamar ainda de evolução, estamos todos caminhando, né? Uns um pouco mais à frente, outros mais atrás, né? Mas nós precisamos nos auxiliar. Se eu já me encontro um pouco mais à frente, se eu já sou um pouco mais tolerante e paciente, por que não ajudar aquele irmão que está atrás de mim, que ainda não conseguiu conquistar essas virtudes, né? Então, essa é a nossa missão, né? Nós precisamos entender isso, e para que a gente possa elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que nós possamos não ser como Jesus foi aqui, né? Ele não foi o promotor de acusação, mas ele foi o advogado de todos nós, para nossa libertação. Ele se sacrificou para nossa libertação. Essa é a reflexão de hoje. Pense nisso, como você está nesse entendimento desse servir. Entenda o seu servir, a sua missão.
E eu fico por aqui. Um grande abraço para você, que Jesus te ilumine e abençoe hoje, agora e sempre. E até o nosso próximo encontro. Fique em paz.